Olá, bem-vindos à nossa segunda aula sobre terças da ADM. E é um prazer tê-los aqui, estar com vocês aqui mais uma vez. Hoje a gente vai focar de verdade no módulo começar o módulo sobre precificação, que é a maior dúvida, o maior desafio de vocês, né? Para tentar chegar logo na conclusão desse módulo o mais rápido possível. Tem muita gente esperando aí esse módulo e quer aprender logo esse conteúdo e é super importante. Então, a gente vai pular aí alguns módulos muito importantes da administração para entrar logo no marketing e precificação, tá bom? Para tentar resolver aí o problema de vocês o mais rápido possível. Já pegou seu caderninho e sua caneta, Lai? Tá pronta aí? Já tô aqui com meu chazinho de laranja, geladinho, delicioso, para começar a nossa aula. Hoje eu pretendo que não passe de meia hora, tá bom? Só pra gente entender mesmo o básico e começar a atividade, né? Bom, semana passada a gente teve um apanhado geral aí da introdução ao empreendedorismo. A gente aprendeu que é muito importante gerir, que é muito importante conhecer sobre administração. A gente tirou algumas dúvidas já sobre questão de lucro, como separar o dinheiro da empresa. E a gente começa a separar o dinheiro da empresa no pensamento, começa entendendo que o dinheiro não é meu, que o lucro da empresa não é meu, é da empresa, né? E a gente teve algumas respostas e algumas perguntas muito interessantes, né? E acabou aí que a live se estendeu por 1 hora, né, de live. Foi excelente, eu achei maravilhosa, com muitos conteúdos, muito mesmo. Foi uma aula que dá aí para separar e fazer vários vídeos a partir dela. Mas foi uma aula realmente gerencial e a gente vai voltar agora, né, em cada aspecto dela e de outros aspectos que nem deu para citar na primeira aula, né, sobre gestão, precificação, administração e tal, legal, né, das nossas empresas. E hoje a gente vai entender já de vez, né, a importância da missão na precificação. Muita gente nunca teve contato aí, né, com esse bloco de assuntos de gestão de administração. Então, eu vou tentar ser o mais clara possível. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, nesse balãozinho aqui que tem a interrogação, você pode deixar sua pergunta lá. No final eu vou responder, tá bom? Me lembrem para eu responder se tiver alguma dúvida. E vocês podem também clicar nesse aviãozinho aqui do lado e já compartilhar aí para os amigos de vocês, os que são microempreendedores, que são pequenos empreendedores, que precisam desse conteúdo, né, que tá aí se batendo na vida, principalmente nesse momento de pandemia, porque esse é um conteúdo muito importante. Então, compartilhem. Além disso, se vocês gostarem, né, da aula, cliquem aí nos coraçõezinhos, porque mamãe aqui fica super feliz de saber que vocês estão entendendo e estão gostando. E o Instagram também entende que esse conteúdo é super importante, né? E distribui essa live para mais gente. Lembrem-se que isso não é conteúdo pago, eu não recebo nada por isso, é um trabalho voluntário, gratuito, mas que eu realmente desejo fazer para que a gente cresça e desenvolva a economia local e regional de forma mais abundante para todos. Quanto mais crescermos juntos, melhor é o resultado para todo mundo. Então, feito o apanhado geral da aula passada, eu vou começar essa aula de hoje, né, falando um pouquinho mais, novamente, sobre a importância da missão, da visão e dos valores e como que a precificação começa exatamente por essa etapa. Bom, você já sabe que a missão, que a visão e que os valores, eu já citei aqui, tem outros vídeos no feed e no IGTV que você pode voltar para assistir lá. Você já sabe que essa é a primeira etapa básica de qualquer planejamento estratégico financeiro de qualquer empresa.
E não é uma questão, já vou desmistificar também, não é só uma questão de empresa, porque muita gente pensa assim: ah, mas eu não tenho empresa, eu não sou empresa, então eu não preciso disso. Não, qualquer profissional, qualquer pessoa que queira desenvolver a sua carreira profissional, por exemplo, advogado, dentista, engenheiro, fisioterapeuta, enfermeira, enfim, qualquer pessoa que tenha aí uma carreira, que queira desenvolver, né, uma atividade profissional, ele precisa de um plano estratégico e precisa reconhecer a sua visão e os seus valores. Porque já nessa determinação de qual é a sua missão, qual é a sua visão e quais são os seus valores, você já vai ter ali uma separação de nicho. O que é isso, Karine? Na nossa primeira aula, você viu que ninguém empreende para manter a sua casa, para enriquecer financeiramente. Esse não é o primeiro objetivo de empreender. A gente empreende, a gente desenvolve o nosso trabalho, porque o nosso trabalho soluciona o problema de outras pessoas. É para isso que a gente empreende. Isso é uma missão de vida. No fundo, todos nós estamos aqui para servir. Algumas vezes a gente serve e recebe remuneração por isso. Outras vezes a gente serve gratuitamente, como é o que eu estou fazendo aqui agora com vocês. Mas o nosso propósito de vida, de existência, é servir. Então, a gente empreende para resolver o problema de alguém. Se a gente empreende para resolver o problema de alguém, eu preciso saber quem é esse alguém. Deu para entender já? Então, por exemplo, a Lai tá aqui na live e ela é empreendedora, ela tem a loja dela agora, né, de roupas íntimas, de lingerie. Quem é essa pessoa que precisa do trabalho da Laís? Quem é? Né? Qual é o problema dessa pessoa que Laís vai resolver? Essas são as primeiras perguntas. Anota no seu caderninho. Quem é o meu público? Como que eu vou atender ele? Qual é a necessidade dele? É identificando essas e respondendo essas perguntas que você vai chegar, então, no seu tão sonhado nicho, na sua tão sonhada persona, que muita gente se bate e não sabe identificar e fica com dúvida, e eu não sei se é isso ou se não é. A persona nada mais é do que de verdade o seu nicho. As pessoas que dependem, que precisam do seu serviço. Aquelas pessoas que não sabem fazer o que você faz, ou que sabe, mas que é mais viável para ela consumir de você, né? Ou simplesmente aquela galera que é o nível hard, que a gente sonha tanto, que é os nossos amigos, os nossos familiares, que apoiam e incentivam o nosso trabalho, né? Afinal, todo empreendedor, principalmente no começo, tem essa queixa, que os amigos e a família não apoiam, não incentivam, não compram, não vende, mas eu conheço uma galera, né, que apoia sim, que cresce sim junto, que incentiva, que divulga, né? E todos nós sonhamos com essa galera. Então, só há 3 razões para as pessoas consumirem esse produto de você. A maioria delas vão estar nesse grupo, nesse bloco, daqueles que não sabem fazer ou ofertar aquilo que você oferta. Então, esse público, esse nicho, é a sua persona. E ele vai estar já identificado através da sua missão. Por quê? Porque é na missão que você vai entender qual é o seu propósito, qual é o problema que existe que você vai sanar, né? E quem é esse público que tem esse problema. Então, por exemplo, a missão da Maroli, né? Democratizar o acesso à confeitaria personalizada, ou seja, não é qualquer confeitaria que a gente quer difundir, a gente quer difundir uma confeitaria personalizada. Por quê? Porque a gente entende que existem pessoas que precisam dessa personalização, tanto na questão da construção dos sabores, quanto na questão da construção da identidade do bolo. O que é que a gente faz? A gente senta com a pessoa, descobre todos os gostos dela, ela conta parte da história da vida dela, como foi o último ano, o que é que ela quer que a gente retrate nesse bolo. E aí a gente passa dias pensando como é que a gente vai colocar todos esses detalhes que a pessoa contou na decoração. E aí a gente faz essa personalização através das cores, dos efeitos, né, de tudo que vai ser usado. A gente constrói essa personalização também nos sabores. Por quê? Porque, minha gente, ninguém é obrigado a passar a vida inteira comendo massa de bolo branca com beijinho e chocolate com beijinho. Existem mais de
em uma infinidade de sabores. Como é que você vai passar a vida inteira comendo só isso? Não é possível que todo mundo goste apenas desse sabor a vida inteira. Então, a gente difunde, né, através da nossa missão, uma confeitaria, né, personalizada, atendendo a esse público que deseja esse produto diferenciado, que não encontra esse produto em qualquer confeitaria por aí. Então, a gente já sabe que esse público, por exemplo, que quer uma personalização, é um público que tem um gosto diferente, é um público que tem um olhar diferente. Ele não quer ser comum igual a todo mundo. Ele não quer ser tratado como todo mundo. É um público que valoriza a vida dele, né, e as escolhas e o perfil dele de uma maneira diferenciada, a ponto de querer ter essa diferenciação no bolo dele. Então, a nossa missão já diz que a gente tem um público diferenciado, um público menor, lógico, porque quando a gente analisa friamente os dados, a maioria das pessoas que existem no planeta, elas realmente são Maria vai com as outras, né? É a questão da modinha. Isso tá na modinha, então eu quero consumir isso que tá na modinha também. E aí vai indo, né? Não é à toa que até na confeitaria, todos os anos, a gente tem as modinhas. Tem as modinhas das espátulas, teve a modinha do bolo de tsunami, que é aquele que puxa e cai a cobertura, a calda, e uma galera de gente vai... Não é que isso seja ruim, não. Tá tudo bem, tá tudo certo. Mas existia um público, né, que gostaria de uma confeitaria personalizada diferente, diferenciada. E é para esse público que a Maroli existe. É para esse público, para atender esse problema, né, essa lacuna no espaço do nicho do buraco, que a Maroli existe e trabalha. Então, por exemplo, a Laís tem a lojinha dela, a loja dela de roupas íntimas. Quem é o público de Laís? Quem são as mulheres que vão consumir esse produto de Laís? Vão ser só mulheres ou tem homens também que gostam de comprar lingerie para suas parceiras e tal? Quem é esse homem? Qual é a idade dele? Qual é o pensamento, a mentalidade desse homem? Esse homem se importa de comprar uma coisa mais cara, desde que seja mais refinada, que seja realmente diferente, que seja uma peça exclusiva? Ou o meu público é aquele que não se importa com a exclusividade, ele não se importa se tem 3, 4, 5 pessoas vestindo a mesma coisa, ele quer vestir também e tá tudo certo. Por que que isso é tão importante? A precificação começa já nesse ponto. Porque cada valor desse de diferenciação do seu negócio ou não vai nortear a compra, por exemplo, do seu material. Deu para vocês entenderem já o link que tem na missão e na precificação? Por exemplo, vou continuar usando a Laís como exemplo. Se a Laís tem uma loja de peças exclusivas, obviamente, tanto o cliente dela quanto o público em geral já sabe que aquela peça vai custar um pouco mais cara, porque é uma peça exclusiva. É uma peça que ele está pagando, não é pela malha da calcinha nem do sutiã, não é pela renda em si, mas é pela exclusividade do bordado da renda. É pelo tecido que só a Laís vende, você só encontra na loja da Laís aquele tecido. Se o tecido tiver uma qualidade maior e melhor, você só vai encontrar lá, então você vai pagar um pouco mais caro por isso. Mas se a Laís identifica que o público dela é exatamente esse público, esse nicho, né, essa persona da Laís, não vai ter problema nenhum em pagar mais caro, porque sabe que o produto é exclusivo para ele. Como se fosse feito e pensado unicamente para ele. Como se a indústria de lingerie funcionasse para servir apenas ele e a esposa dele. Ou a esposa, né? Então, quem é esse público? É já nessa missão, quando a gente determina quem é que a gente vai atender, que a gente tem os fatores básicos, né? De compra de produto, de logística, quanto tempo eu levo para atender esse cliente, qual é, por exemplo, o espaço físico que eu preciso ter para atender esse cliente. Esse espaço físico vai entrar na precificação, Karine? Claro que vai. O aluguel de um ponto não é igual ao outro. O aluguel de um ponto no centro da cidade, com uma porta de vidro, com ar-condicionado, enfim, com N detalhes, vai ser diferente de um aluguel de um ponto numa zona mais periférica, que não tenha tanto conforto. Conseguem perceber? A precificação, ela se baseia e ela passa, ela se permeia, né,
por todos os fatores que vão envolver a produção, a distribuição, né, desse produto serviço. Então, a precificação começa na missão. Quais são, então, Karine, as perguntas que eu preciso responder para ter a definição da minha missão? Qual é o seu produto, serviço? O que é que você faz? Essa é a primeira pergunta. Estão anotando? Pega o caderninho e anota, porque vocês têm que fazer essa tarefa de casa. Não vai adiantar assistir a live e participar desse projeto todo aqui só para assistir, ter conhecimento e não fazer atividade, porque a gente esquece, né? E muitas vezes eu já salvei, vocês não têm noção da quantidade de lives e de assuntos que eu tenho salvo aqui, que eu assisti e pensei assim, não, vou salvar, tá salvo, eu vou salvar também na minha pasta para eu não perder, e depois eu volto para assistir para refazer, e não dá tempo. Então, enquanto você está aqui assistindo, vai já anotando tudo que você precisa anotar para poder fazer a sua atividade. Porque não adianta assistir e não fazer. Oi, Sui, boa tarde, minha linda. Seja bem-vinda. Sui é uma empreendedora maravilhosa do ramo da cozinha também, minha gente. Ela faz cada sequilho, cada biscoito maravilhoso. Ela é de Ubaíra. Então, se você tem alguém aí de Ubaíra próximo, né, aproveita e corre. Passa lá na Sui que você vai ser muito feliz. Mi, seja bem-vinda, minha linda. É um prazer ter você aqui, tá bom? Deixa eu aproveitar que eu já parei aqui enquanto vocês estão anotando a pergunta, para dar boas-vindas geral, né? Para quem não chegou aí no comecinho. Todos bem-vindos, tá bom? Só para relembrar, vocês podem compartilhar essa live no aviãozinho aqui, mandar para os colegas e para os amigos de vocês que são empreendedores e que precisam desse conteúdo. E você também pode, né, espalhar coraçõezinhos aí, porque o Instagram entende que essa é uma live super importante e vai distribuir para mais pessoas, tá bom? Então, mete o dedinho no coração. Além disso, eu fico sabendo que vocês estão entendendo e gostando de verdade dessa aula. Anotar a pergunta: qual é o meu produto, o meu serviço? E qual é o problema que esse produto e que esse serviço resolve? Quando você encontrar essa pergunta, você já vai saber direcionar quem é esse público. E aí, depois você vai analisar numa live. A gente vai fazer essa live posteriormente, falando sobre persona, sobre como identificar todos os detalhezinhos desse nicho e tal. Depois, mas já responda essa pergunta desde agora. Por que, Karine, a segunda razão de que isso é tão importante? Porque quando o seu negócio, quando a sua missão, a sua visão e seus valores está alinhado com esse público, com essa necessidade, você se comunica de forma precisa. Acontece de vir clientes que não são desse nicho? Acontece. Mas a maioria que vai ser atraído até você vai ser atraído exatamente porque você oferece aquilo que ele precisa. Então, você não vai ter problema, por exemplo, de vender um produto num lugar que as pessoas não querem aquele produto. Porque você alinhou muito bem, né, o nicho, a persona com o seu produto, com o seu trabalho. Então, parece ser uma coisa simples e boba, relevante, né, mas não é. É algo de extrema importância. E é a primeira coisa do planejamento administrativo estratégico, né? Básico aí de ser empreendedor, seja lá no que você for. Por exemplo, imagina se um dentista não tem a missão dele, a visão e os valores claros, né? E ele não trabalha em cima disso, dessa missão, dessa visão e desses valores. Monta, por exemplo, um escritório que tem cores muito chamativas, cores que são mais atribuídas à cozinha, por exemplo, né? Não coloca aquela placa que geralmente o consultório médico tem, né? Doutor, tal, fulano, as especialidades que tem ali. Vocês acham que ele vai atrair que público para aquele lugar? Um monte de gente vai entrar lá, se tiver na fachada, por exemplo, laranja, vermelho, amarelo. Vai entrar lá pensando que é uma confeitaria, que é uma loja de comida ou um mercado. Pensando que é um açougue, um abatedouro. Já observaram que geralmente açougue, abatedouro tem cores vermelhas, alaranjadas e tal? Por quê? Porque isso conversa com o público dele.
né? Todos os mínimos detalhes do nosso negócio começa nesse ajuste de missão, visão e valores e que público é que eu vou atender, para que público eu vou trabalhar. Conseguiram entender? Anotaram essas perguntas? Respondam aqui para mim. Qual é o meu produto, qual é o meu serviço? Qual é o problema que o meu serviço, produto resolve? E automaticamente eu vou descobrir quem é esse público que precisa do meu serviço e do meu trabalho. Anotaram essas perguntas? A gente pode avançar então? Respondam aqui para mim, sim ou não. Pode responder aqui no campo dos comentários. E se tiver pergunta, coloca aqui no balãozinho com a interrogação que no final eu respondo, tá bom? Agora que vocês já entenderam o link perfeito entre missão, visão e valores e precificação, eu vou falar mais detalhadamente agora sobre o básico do básico do básico da precificação, tá bom? Porque é o assunto que o pessoal mais me pede, então a gente quer adiantar logo para tirar essas dúvidas de vocês e ajudar no que puder. Eu entendi então, Karine, que a minha missão, visão e valores me norteia para qual é o público que eu vou atender. Se eu tenho esse norte de qual é o público que eu vou atender, através da minha missão, da minha visão e dos meus valores, eu sei também qual é o produto que eu vou vender e o serviço que eu vou vender. Automaticamente eu vou buscar os fornecedores desse produto, desse serviço, né, que vão atender dentro da especificidade que eu preciso. Se é com exclusividade ou não, se é com diferenciação ou não, se são produtos mais caros ou pode ser um produto de segunda linha, de terceira linha, que o meu público vai aceitar super bem, porque ele entende que é aquilo que ele pode pagar e que ele está disposto a pagar, né? Todos esses fatores começam a ser construídos aí. Então, eu tenho duas precificações básicas, né, que são mais trabalhadas aí, né, de modo geral, por micro e pequenos empreendedores. A primeira delas, a gente chama de precificação por custos. E essa é uma palavrinha que eu sei que quem me segue aqui conhece muito, porque eu sempre mostro para vocês toda semana, né, grande parte dos custos de logística, de compra de material, de insumos e de muitas coisas. Então, já é um termo que não é estranho para vocês. Mas o que é que significa, então, Karine, essa precificação por custos? Significa que eu vou ter um controle de verdade. Controlar significa anotar, contabilizar, ter um histórico de todos os custos que envolvem a produção, a entrega, né, do meu produto, serviço. Por que a maioria dos pequenos empreendedores e dos micros trabalham com esse tipo de precificação? Porque essa precificação está mais equivalente a um público generalizado. E você vai entender quando eu te der um exemplo daqui a poucos minutinhos. O público generalista, né, ele não é fundamentado na questão da exclusividade, do marca, do possuir diferenciação. Então, esse método de precificação por custos é o mais adequado a uma série de empresas e serviços, né, que trabalham com esse público. Público C, público B não, B já é um público mais seletivo. Mas público C, público D, e aí vai indo, né, dentro das faixas que a gente tem nessa separação por renda per capita, né, familiar e pessoal, e também pelos níveis de instrução, de conhecimento, enfim. É um assunto para outra live que a gente vai fazer também. E aí o que acontece? Se eu trabalho por precificação de custos, eu preciso ter informação sobre todos e quaisquer custos que tenha, né, nessa geração desse produto, desse serviço para o meu cliente. A minha precificação vai se dar em cima disso. Karine, como é então que
um exemplo para vocês entenderem de forma mais prática. Vou usar o exemplo da confeitaria. Na confeitaria, é comum as pessoas pensarem que o preço do bolo se dá apenas pelo preço dos ingredientes e materiais que a gente usa. Muitas pessoas que vendem bolo até, que não sabem, né, sobre precificação, elas baseiam o preço delas em cima disso. Por exemplo, elas vão no mercado, compram lá o leite condensado, a margarina, o leite integral, a maioria usa leite integral, né, porque é mais barato do que leite de coco, e compram a farinha de trigo e tal, e aí elas pegam esse valor que usou para comprar esse material e pensa assim: se eu cobrar tantos reais a mais, porque nessa hora nem porcentagem a gente analisa, vão de cabeça, né? Pensando assim, eu comprei 50 reais de material, então dá para eu vender esse bolo por 100 reais. E aí pensa que esses 50 reais que tem de diferença é lucro do trabalho e da empresa. Mas elas, na verdade, não quantificaram os custos de produção, não quantificou custo fixo do trabalho, né? Não quantificou horas de trabalho, ou seja, o seu salário, né? Você trabalhou 8, 10, 12 horas aí fazendo um bolo, por mais simples que seja, né? E não precificou o seu salário. Muitas confeiteiras, né, boleiras, nem sabem qual é o salário delas, quanto que elas ganham, quanto que deveriam ganhar, né? Porque faz a precificação sem esse controle de custos. O aspecto do controle do custo de material é apenas um. A gente tem uma série de outros custos que são embutidos, né, dentro do valor do bolo. Por exemplo, o custo de você ser microempreendedor individual. Você tem um registro, você tem com certeza um MEI que você tem que pagar, né? Um valor X mensal. Além disso, se você emitir notas fiscais, você vai pagar imposto referente às notas fiscais dos bolos que você vendeu, né? Então, tem toda uma série de outros valores que devem ser embutidos, incluídos, e que as pessoas não sabem. E o que acontece? No geral dessa precificação por custos, a margem de lucro, ela é enrijecida. Você consegue ter uma margem de lucro muito pequena para negociar preço. E na maioria das vezes, e principalmente agora nesse cenário de pandemia, 99% já está trabalhando sem lucro. Algumas estão conseguindo manter o salário e outras nem isso estão fazendo já há anos. Imagine agora nesse cenário de pandemia. Por quê? Porque se tem a tentação de pensar que porque as coisas estão difíceis, as pessoas estão com menos dinheiro, ou até tem dinheiro, mas por conta do cenário de crise, a prioridade é a manutenção básica da vida. Então, embora a gente trabalhe com comida, que é bolo, doces, salgados, mas não são prioridades na alimentação, na manutenção da vida, então as pessoas tendem a pensar, né, que para vender eu preciso baixar ainda mais o preço. Só que ela baixa o preço sem conhecer que, na verdade, ela está tirando da própria casa, tirando talvez do marido, tirando de alguém que esteja aí, subsidiando esses custos que ela nem tinha conhecimento, né? Então, a margem de precificação por custos, embora ela seja a mais comum para o público, ela é também uma margem bastante difícil de começar a entender e a ser feita por esse público que não tem ideia, né, da questão de todas essas separações. Já quero dizer que não precisa ninguém ficar desesperado, que a gente vai voltar, vai ter outras lives sobre cada bloco de custo desse, detalhadamente para você, tá bom? Você vai fazer a sua atividadezinha e a gente vai chegar aí na conclusão desse estudo, que é qual é a sua precificação ideal. E você vai conseguir, né, fazer a sua precificação toda semana
de forma independente e sozinho para ajustar aí os preços dos seus produtos, tá bom? Tô citando, como eu falei antes, o básico do básico para você entender. Conseguiram entender a precificação por custos? Na precificação por custos, vou repetir. Eu tenho, então, a soma, o preço final do meu produto. Ele é construído por um conjunto de custos que eu tenho para produzir ou para entregar esse produto, esse serviço para o meu cliente. E a partir disso, eu tenho uma margem de lucro pequena. Eu não tenho, por exemplo, como comprar um produto e colocar 100% de lucro em cima dele. Porque a análise se constrói em cima de fatores físicos, financeiros. O segundo modelo, então, que eu tenho de precificação é o modelo... Deixa eu lembrar a palavra, tá? É o modelo por valor. Karine, o que muda? Tudo. Vou te dar um exemplo que você vai entender, basicamente. Qual a diferença de um... Deixa eu ver, tem mais... Eu acho que deve ter mais mulheres aqui, né? Então, deixa eu pegar um produto feminino para que vocês entendam. Qual a diferença de uma bolsa da loja Renner para uma bolsa da Chanel? Me respondam aqui. Qual a diferença? Qual a diferença de uma bolsa da Renner para uma bolsa da Chanel? Que as meninas aí ligadas à marca me respondam aqui. Sim, Laís, quando falam... geralmente, quando o cliente chega para você questionando que algo tá caro é porque ele não é seu cliente. Ele não é do seu público, ele não é do seu nicho. Ele não entendeu, né? Ou ele não precisa do seu serviço, do seu produto. É por isso que ele tá questionando o preço. Porque quando o cliente entende que você oferece aquilo, que você soluciona o problema dele, ele não questiona preço. A menos que a gente esteja passando agora realmente por esse momento da pandemia, que é um momento, né, extraordinário e que todo mundo vai começar apesar de que, por exemplo, os meus clientes, eles não questionam preço. Eles falam, Karen, eu tô muito triste porque eu tenho que diminuir o meu consumo com você, com a Maroli, porque a renda que eu tenho tá ficando pequena para suprir as necessidades básicas da minha casa. Então, eu tenho que priorizar uma coisa pela outra. Mas eu sei, né, do seu trabalho, da qualidade e tal. Então, assim, ele não questiona preço. Até porque esse cliente, ele vai pro mercado, ele faz compra, ele faz feira, ele sabe que eu tô pagando o mesmo preço dele em todas as coisas. Então, ele sabe que a corda tá arrebentando do meu lado, mas que não é por maldade, sabe, que ele tá fazendo isso. Ele, na verdade, sente assim como eu sinto, que ele seja obrigado a deixar de consumir. Céu, você tá aqui, que chique, minha gente. Seja bem-vinda. Que honra, viu? Ter vocês por aqui. Então, a Lau falou aqui a diferença do preço de uma bolsa da Renner e da Chanel, né? Minha gente, olhando a grosso modo, o que diferencia uma bolsa de couro da Renner para uma bolsa de couro da Chanel? Eu nem sei se trabalha com bolsa de couro a Chanel, tá, minha gente? Nem tenho, tô só usando como exemplo. O que diferencia? Diferencia que a precificação é feita em cima do valor. Ou seja, o que é valor, Karine? Aqui a gente já desmistifica também, né, duas palavrinhas que são colocadas em pé de igualdade, mas não são. Preço e valor. Preço é algo monetário que eu pago por isso. Valor é algo inestimável, incalculável, que eu posso sim chegar, né, a uma monetização desse valor, mas ainda assim isso vai ser subjetivo. Isso não vai ser quantificado da mesma forma como eu contar os custos. Então, qual a diferença de uma bolsa da Chanel e uma bolsa da Renner? Marca, minha gente, valor agregado. Quando uma pessoa compra uma bolsa da Chanel, ela não está comprando a bolsa, ela está comprando o status de usar algo da Chanel, é o nome da Chanel.
É o valor agregado dessa marca. É isso que ela tá pagando. É por isso que uma bolsa dessa custa aí 5 mil, 6 mil, 20 mil reais. Tem bolsas de marca no mundo que custam 20, 50, 100 mil reais. Vocês sabiam disso? Aliás, eu não sei nem se eu queria chegar a ter dinheiro para comprar um negócio desse, não. Porque você compra uma bolsa só de 100 mil reais, é surreal, assim. Hoje, na perspectiva do que eu vivo, né? Mas tem uma galera aí que rala muito e muito mesmo para ter sapatos caros, por exemplo, né? Para ter bolsas carérrimas. Quando a gente fala de um público masculino, se você atende um público masculino, você vai ver quanto que um homem é capaz de pagar para ter uma Ferrari. Quanto que um homem vai ser capaz de pagar para ter um relógio de ouro de verdade? Diferente desses que a gente compra amarelinho assim, é bonitinho, mas é falso todo. Entendeu? Então, assim, as pessoas que trabalham com a precificação por valor, ela tem a contabilidade dos custos, mas ela consegue ter uma margem de lucro infinita. Porque o trabalho da marca, o trabalho de afirmação do produto, do serviço dela, é subjetivo, está no campo do valor. Um exemplo muito prático hoje de precificação por valor são as consultorias. A galera que trabalha com consultoria, que dá cursos e tal, ela tem a precificação, né, do produto. Por exemplo, a galera que dá consultoria de confeitaria, ela precisa ter a farinha de trigo, o leite condensado, o chantininho para ensinar as alunas, né, no curso como é que faz, a textura e tá. Mas ela trabalha a precificação dela sobre a ótica do valor. O que é que esse curso vai mudar na vida dessa pessoa? Qual é a transformação que essa aula, que esse conteúdo vai agregar na vida da pessoa? E em cima disso é que eu vou precificar o curso. Por isso que a gente tem hoje cursos já no mercado em todas as áreas, aí na casa dos mais de R$ 1.000, 1.500, 2.000. Tem uma mentora que eu tô sonhando fazer curso com ela sobre vendas. Eu tenho muito travamento na área de vendas, mas o curso dela é R$ 7.000. R$ 7.000. E quem tá doido de dizer que tá caro? Por quê? Porque os R$ 7.000 que você paga fazendo o curso dela, em um mês, 2 meses, você triplicou esse dinheiro de faturamento. Então, R$ 7.000 que você pagou não era nada. Conseguiram entender a precificação por valor e a precificação por custo? Aí, aqui na região, por exemplo, a gente tem precificação, principalmente na confeitaria, por custos. E aí, agora, talvez vocês consigam entender por que que, às vezes, eu bato tanto nessa tecla de que tem precificação errada. De que o valor do serviço, de que o preço, não é o valor, de que o preço que algumas colegas confeiteiras cobram pelo trabalho delas está irreal. Primeiro porque eu tô na confeitaria também. As coisas que elas compram, eu compro também. Ressalvadas as proporções, né? Mas as coisas básicas, por exemplo, de confeitaria, todo mundo usa igual. E o que justificaria, então, uma margem tão diferente, tão desproporcional, né, de preço? Erro de precificação. Eu consigo perceber isso claramente. Então, apesar da gente ter precificação, na maioria, né, por custos, ainda assim a gente tem uma precificação por custos enganosa, né? Karine, quer dizer então que depois que eu achar o meu preço ideal do meu produto, ele não vai mudar? Ele vai mudar toda semana. Cada vez que um fator desse, por exemplo, cada vez que insumos do seu produto mudar de preço, a sua precificação vai mudar. Cada vez que material logístico mudar de preço, o seu produto vai mudar de preço. Cada vez que o seu público crescer, ampliar, melhorar a visão, ou você trabalhar bem o marketing, a marca, a valorização da sua marca, seu preço vai mudar.
Por exemplo, agora vocês vão entender uma coisa que eu acho o mais difícil para mim aqui no interior. Quem nunca foi meu cliente chega para mim a primeira vez e diz assim: eu quero um bolo para 20 pessoas, quanto que é? E eu digo: mas espera aí, quanto que é? Como assim? Né? Por quê? Porque nenhum bolo é igual ao outro. A quantidade de material que a gente usa num sabor de coco é diferente da quantidade que a gente usa num sabor de champanhe, por exemplo. Uma massa de champanhe não tem como custar o mesmo valor que uma massa de maracujá. Por quê? Porque só o champanhe que você vai usar na sua massa tem um preço 5, 6 vezes maior do que o chocolate, do que a porção de maracujá, do que a porção de coco que você vai usar na sua massa. Então, para mim é claro e óbvio que não existe uma tabela de preços de bolo numa confeitaria. A menos que você pegue o seu produto mais caro e tabele todos os outros por ele. E aí você vai negociando com o cliente que pede desconto. E o que não pede, ficou para você essa diferença. Mas se você atender de forma personalizada, se você trabalha com bolo de forma artesanal, com produção artesanal, que cada cliente quer um sabor, cada cliente quer uma decoração, os elementos decorativos são completamente diferentes. Não tem como você ter tabela de um bolo. Tabela fixa de preço de bolo. Conseguiram me entender? O exemplo ficou claro para vocês? Respondam aqui. Céu, minha filha, essas tranças é pra não ter trabalho de arrumar cabelo nesse frio. É só isso, viu? Revelar assim, papo pra vocês. Porque, minha filha, nesse frio, ficar lavando o cabelo de 2 em 2 dias não dá certo, não. Entenderam o exemplo? Conseguiram claramente entender? E aí, o que acontece? No interior, por exemplo, a gente não trabalha com a precificação por valor. Por quê? Porque, minha gente, eu falei aqui na live passada. Pensa numa cidade que tem gente que trabalha com bolo, com confeitaria, com doce de quiçá. De quando eu cataloguei, já eram 56. Fora muitas outras pessoas que estão entrando, que estão chegando, que não me conhecem, que eu também não conheço, não sei que elas fazem, né, os produtos e tal. Pensa se todas nós fôssemos trabalhar com precificação por valor da marca. Pelo valor agregado que o seu produto, né, gera na vida do cliente. Quanto que valeria, quanto que seria de preço um bolo desse? Eu não sei se é Confeitaria Doce Sabor. Talvez, se eu confundi o nome, por favor, me perdoe, tá? Diz aqui pra mim quanto que valeria, quanto que você precificaria um bolo seu se você fosse trabalhar, se você fosse precificar ele, né, de acordo com a transformação que o seu bolo gera na vida do seu cliente. Quanto que vale? R$ 1.000 pagaria esse bolo? R$ 1.000 pagaria? Por exemplo, no começo do mês, eu acho que eu postei hoje no feed. Um baby decorado de uma cliente que eu tava de viagem, mas era aniversário dela. Ela me esperou voltar para poder fazer esse baby para ela, porque ela queria um bolo da Amaroli. Quanto de precificação que valia esse bolo para essa cliente? Você acha que se eu pedisse 200, 300 reais ela pagaria? Ela pagaria sim. Porque existe uma identificação com a transformação desse bolo na vida dela. Deu para vocês entenderem? E aqui é um outro aspecto muito importante de por que muitas pessoas da confeitaria, né, têm medo de precificar por causa da insegurança. Por causa da insegurança pessoal e da insegurança profissional. Ela sabe que o produto dela vale mais. Ela sabe que o bolo dela não é um bolo para 150 reais. Mas ela acha que se ela cobrar 150, o cliente não vai querer pagar. E ela tem medo desse cliente, sabe? Ah, porque vai embora. Porque... Gente, não é seu cliente. Já não era seu cliente. Já não era seu cliente. Né?
A Lau, por exemplo, Lau, eu vou contar isso, mas eu acho que não te expõe. Mas eu vou contar porque é algo que me marcou com você. O ano passado, em 2020, quando eu conheci a Lauren, ela chegou aqui, né, para comprar um baby. E ela falou assim pra mim, olha, eu conheci sua propaganda pelo Instagram, não me lembro se foi alguém que falou, mas acho que foi pelo Instagram, né? E ela falou assim pra mim, olha, eu venho do sul, eu tenho cultura gastronômica, eu sei apreciar tais e tais produtos, e eu viajo sempre, eu compro bolo numa determinada loja em Santo Antônio, que eu também era cliente dessa loja em Santo Antônio, e eu viajo pra lá pra comprar bolo. Cara, o que faz uma pessoa viajar 60 quilômetros, 120 e ir de volta pra comprar um bolo de uma loja? Vocês acham que é o quê? É porque o preço do bolo é barato? É porque a precificação da loja é só pensando. Não. É porque pra ela, não importa ela gastar, se fosse hoje, né? Aí o quê? Seis. Eu nem sei fazer conta agora, mas de gasolina, de desgaste de carro pra ir em Santo Antônio comprar um bolo. E aí ela chegou aqui pra mim e falou assim: ó, vou provar seu bolo, vou experimentar. Se eu gostar, melhor pra mim, que eu não preciso viajar pra comprar bolo, e bom pra você que ganhou uma cliente. E outra experiência que ela falou pra mim, no começo ela falou assim, ó, na época, né, algumas pessoas comentaram comigo que tinham outras colegas oferecendo mini bolo, baby bolo, muito mais barato do que o meu, né? Eu vendia aí a R$ 50, se eu não me engano, né, o ano passado, o baby. E ela falou assim pra mim, eu achei estranho o preço pela região, mas quando eu comi eu entendi por que do preço. Né? Foi a segunda experiência que ela falou assim pra mim, quando ela chegou aqui na Maroli. Então, gente, não existe precificação baseado no que o outro tá vendendo, no que o outro tá fazendo. Ainda bem que ela tá aqui na live, ela pode confirmar se foi isso mesmo. Não existe precificação pelo que o outro tá fazendo, pelo que o outro tá vendendo. Não existe. E não é porque 10 ou 20 pessoas estão precificando errado, trazendo prejuízo sim à categoria, acostumando o comércio, né, de forma errada, tomando prejuízo e achando que está lucrando. Existem vários fatores que são decorrentes, né, de uma precificação errada. Não é porque isso acontece com 10, 20, 30 colegas de profissão que você tem que fazer. Ajuste a sua comunicação, né? Ajuste o seu perfil de trabalho. Invista em formação, né? Invista em cursos, em se profissionalizar. Invista primeiro em você, entender quem você é. Cara, um trabalho é de uma responsabilidade. Eu sempre falo isso aqui. É de uma responsabilidade e de um trabalho sem tamanho fazer um bolo. Alimentar uma família através de um bolo. E são tantas profissionais incríveis com medo de precificar, com medo de achar justo, de colocar o preço justo. Eu não tô falando de, meu bolo vale 1.000, eu vou botar 1.000. Se você coloca R$ 1.000, vale. Mas infelizmente na realidade que a gente está vivendo hoje, principalmente aqui no interior, vai ser muito difícil, quase impossível você encontrar um cliente que pague isso. Vale. Mas o que é justo da precificação? É você receber seu salário, é para isso que você trabalha. É a empresa ter, por menor que seja a margem de lucro dela, ter a margem de lucro dela. Por quê? Porque se a empresa não tem a margem de lucro dela, não tem como ela continuar investindo e crescendo para atender mais, para atender melhor. Se o seu salário é para te manter, a margem de lucro é para manter a empresa. Conseguindo entender todas essas separações, que é o básico do básico e super importante? Sabores da Mica. Sim, a precificação errada contribui para uma série de coisas extremamente danosas. Contribui, por exemplo, para o altíssimo índice de falência e fechamento de empresas até os 5 anos. Isso a gente falou, esse foi um dado que eu trouxe na primeira live. Se você não assistiu, aproveite. Tem lá no feed, né? Na aba do IGTV. Vai lá e assiste. E anota também tudo isso.
né? Mais de 60% das empresas decretam falência e fecham as portas antes de 5 anos de existência. Por quê? Porque precifica errado. As contas não batem. Chega uma hora que a conta não vai bater. E se você está precificando errado, né? Vou terminar com esse fator. Se você está precificando errado, né? E, por exemplo, o dinheiro que você está vendendo o seu produto é apenas do material, do insumo básico, como é que você vai comprar material descartável para produzir ele? Como é que você vai comprar embalagem? Tem muita gente que subestima isso, o preço da embalagem. Eu tenho caixas de bolos aqui, de transporte, que custam R$ 20 uma caixa de bolo. Se eu der uma caixa de bolo para um cliente, tudo bem. Mas se eu não precificar essas caixas a R$ 20 e vender 10 bolos sem precificar a caixa por R$ 20, quem é que vai botar esses R$ 200 no lugar? 10 caixas de bolo custam R$ 200. No final do mês, esses R$ 200 vai sair de onde? Meu marido vai ter que colocar. Alguém vai ter que colocar. E é justo com ele isso? É justo comigo isso? Se você precifica seu produto errado e, por exemplo, você não precifica os custos fixos, quem é que vai pagar a energia, a água, a internet, o telefone, a assinatura do Canva, que você faz as artes para divulgar seu bolo? Tudo isso está embutido no trabalho. Quem é que vai pagar essa conta? Deu para entender quantas coisas a gente precisa aprender e ajustar? Que gestão de negócio, que ter um negócio, que saber fazer receita não significa você ser um profissional da confeitaria. Conseguiram entender agora que às vezes eu sinto que algumas pessoas que não entendem esses conteúdos ficam meio chateadinhas quando eu me manifesto com algumas coisas no meu perfil. E eu sei que é falta de conhecimento, eu sei disso, tá tudo bem. Porém, é algo que eu não posso deixar de falar. Porque é assim, eu sofro de ver pessoas que eram para estar, né, em outro nível, em outro patamar, eu digo financeiro, dos seus negócios, da sua empresa, né, e que não estão, e que possivelmente não vai chegar por causa do básico da administração, que é a precificação feita errada. E aí tem um outro fator, você acostuma os seus clientes, que é outra coisa que eu falo sempre. Você acostuma aquele cliente que você atende com essa precificação errada. Quando você quiser se posicionar da forma correta, esse público vai sentir. Vai falar mal de você, vai dizer que você vendia barato e agora tá roubando, quer ficar rica vendendo um bolo só. Um bolo que vende no mês, quer ficar rica por causa de um bolo. O que não vendeu no mês, você quer vender num bolo só. Vocês ouvem ou não ouvem isso? Fala aí pra mim. Se ouve ou não ouve isso? E aí, além de você sofrer com esse público acostumado a comprar produto apenas pelo preço e não pelo valor, outros profissionais também vão sofrer, porque eles vão pegar esse mesmo parâmetro que você está colocando e levar para outras empresas e levar para outras pessoas. Então, ele vai achar que porque você precifica o seu bolo apenas por preço e não por valor, as outras confeiteiras e as outras pessoas também têm que fazer isso. E ele vai lá desrespeitar o trabalho da outra, ele vai lá fazer fofoca, levar e trazer. Por exemplo, eu espero que nenhuma de vocês que estão aqui, nem Cel, nem mim, nem nenhuma outra, tenha ouvido que eu falei o que eu fiz ou o que aconteceu. Porque isso nunca aconteceu. Mas eu já soube de histórias que clientes fizeram intriga entre profissionais para ele, na cabeça dele, comprar o bolo mais barato, porque o que ele queria era comer bom, bem feito e barato. Então, tal confeiteira não quis atender ele, sabe lá por quê? Talvez até ele estivesse devendo lá na confeiteira dele, né? E vem procurar outra e traz história. Ah, mas fulana vende de tanto, fulana faz pra mim por tanto. Então, assim, esse é o tipo de cliente, já vou dar outra dica e outra frase, que você deve demitir da sua empresa. Demitir. Porque quando a gente não está dentro do padrão da empresa, acredito que a maioria de nós aqui já trabalhou em alguma empresa antes, né? Em algum outro setor. E quando a gente não se adequa
ao setor da empresa, às práticas da empresa, a gente é demitido. Por melhor profissional que a gente seja. Então, cliente também é demitido. Tem alguns clientes aqui, alguns clientes não. Pessoas que vieram, por exemplo, fazer orçamento e tal. Quando chega para mim com determinadas frases, eu já sei que não é meu cliente, eu não vou atender. Eu não faço questão de atender. Porque eu já sei que essa pessoa vai me trazer um problema até maior do que simplesmente fazer um bolo e comer barato e enfim. Né? Então, a gente precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a cortar mesmo. Tem coisas que a gente precisa aprender a cortar. E tem coisas que a gente precisa aprender a valorizar a nós mesmas, o nosso trabalho, né? Parar com essa picuinha que algumas pessoas aqui no interior acham que, porque fulano faz bolo, eu vou fazer também, vou vender mais barato para tirar cliente dele. Pelo amor de Deus, isso não existe. A pessoa tá dando tiro no próprio pé, prejudicando a si mesma, achando que tá prejudicando o outro. Lógico que isso vai resvalar no outro lá também. Vai resvalar sim. Porque na live passada a gente viu também que as nossas ações como empreendedores, né, como donos e gestores dos nossos negócios, não afeta só a gente, afeta toda uma economia. Afeta todo um setor, uma categoria. Então a gente precisa ser responsável por a gente, pela nossa empresa e pela empresa do outro, né? Então a gente precisa aprender a se posicionar, precisa aprender a precificar corretamente. Isso é o mínimo do básico, né? E a gente precisa principalmente aprender a se comunicar, né? Ser o cliente que a gente gostaria que viesse pra gente. Quem é você? Eu vou terminar com essa frase, juro, prometo, a gente bateu uma hora de live. Eu jurava que seria meia hora só. Mas, quem é você como cliente? Quando você vai comprar produto de outras pessoas, qual é o seu comportamento? Você tem o hábito de falar mal do serviço dos outros? Você tem o hábito de depreciar o trabalho do outro? Você tem o hábito de querer botar preço no trabalho do outro? É isso? Como é que é você? Pode ser que não seja na confeitaria, mas quando você vai na loja comprar roupa, você é de misericórdia. Se aquilo não vale o suficiente para você, se não está no seu poder aquisitivo, procura uma loja ou um serviço ou uma roupa que sirva para você. Fazer análises, a gente tem que fazer análise. Sim, tem coisas que eu acho que não vale pagar o preço, ou eu não entendi, porque no fundo, a gente é empreendedor, a gente é profissional, mas a gente também é cliente. A gente também se relaciona com outras lojas, com outros serviços, com outros produtos, né? Então, seja na sua economia local, né? Aqui no Vale, e seja o cliente que você quer ser. E eu vou fazer mais uma vez esse apelo que eu faço aqui sempre. Para a galera daqui de Quiriçá, da região, comecem a olhar o comércio local de vocês com outro olhar. Pare de desvalorizar o que encontre de Quiriçá. Porque aqui tem excelentes profissionais de todas as áreas. Tem excelentes serviços de todas as áreas. A gente precisa entender que quando a gente sai daqui para comprar um serviço ou um produto, ou seja lá o que for, de outro lugar que tem aqui, a gente está pegando o dinheirinho que era para correr aqui, para ajudar aqui, e tá colocando em outros lugares. Não é que a gente vai viver a nossa vida inteira comprando coisas só daqui. Não é isso. Você tem sim liberdade, poder de escolha, de comprar onde você quiser, o dinheiro é seu, você é cliente, beleza, mas depois não reclame. Depois não reclame. Depois não diga que é uma cidade que tudo que você quer tem que comprar fora porque não tem. Porque você não incentiva. Né? Então, um cheiro para cada um de vocês. Vou só repetir as perguntas para quem chegou depois e não anotou. Anota essas perguntas e faz a tarefa de casa. Para você identificar qual é a sua missão, quem é o seu público, qual é o problema que você resolve. E a precificação parte daí. Conseguiram entender direitinho? Alguém tem alguma pergunta? Essa é a hora. Deixa aqui que eu vou responder. Se tem alguma pergunta, coloca aqui que eu vou responder. Sim, Aninha, essa live e esse conteúdo sobre gestão e administração serve para qualquer empreendedor. Quem é empreendedor de qualquer ramo, de qualquer atividade, quer seja loja física, quer seja serviço, quer seja
consultor, apenas aquela pessoa que vende conteúdo, que quer, né, ser orientador, mentor de alguém. Todo mundo precisa de gestão. Todo mundo precisa de missão e precificação. Sem isso, não tem como crescer e administrar o seu próprio negócio. Sim, confeitaria doce, infelizmente, né? E a gente não vê esse comportamento nas outras cidades. Povo falando, eu pelo menos não vejo, né? Um falando mal e detonando o outro e toda aquela coisa. Eu não vejo. O que acontece com a minha. Eu já percebi isso no meu perfil. Eu já percebi que às vezes quando eu falo algumas coisas, né? E eu sei por que eu tô falando. Algumas pessoas correm, vêm aqui curiar e levar como fofoca para outras, como se eu estivesse falando de forma pessoal. Mas eu não estou falando de forma pessoal com ninguém. Geralmente, quando eu dou alguma bronca aqui no meu perfil, quando eu falo alguma coisa, é porque é um conteúdo e é um aspecto que está ligado diretamente à administração do negócio. E eu não tô dando indireta, não tô dando piada, porque eu não tenho esse perfil. Pelo contrário, algumas de vocês que tá até aqui na live, a gente troca em off, né? Eu canso de ver qualquer coisinha de vocês e vou lá comentar e dar dica e ajudar e tal. Eu não tenho esse perfil, né? Mas muita gente usa pra criar intriga, pra criar fofoca, né? O disse-me disse. E isso não agrega, não melhora pra ninguém, né? Então, vou repetir as perguntas, tá bom? Quais são as perguntas, Karen, que eu tenho que responder para começar a minha missão e precificação corretamente? Qual é o problema que o meu produto, o meu serviço resolve? Qual é o problema? Porque o cliente, o consumidor só te procura porque ele tem um problema e você é capaz de resolver e de solucionar esse problema. Se ele não encontra, por exemplo, a solução desse problema aqui na cidade, ele vai buscar fora. Por exemplo, qual é o meu problema como confeiteira que eu tenho que comprar fora porque aqui eu não encontro? Chocolate Nobre. Eu tenho que comprar fora porque aqui na cidade não vende, não tem. E eu só trabalho com chocolate Nobre. Então eu não encontro. Aliás, esse bloco do chocolate, meu Deus, é outra coisa que eu preciso urgentemente fazer um trabalho com vocês falando sobre chocolate. Aninha, eu confesso a você que eu estou paralisada frente a isso, porque eu realmente tinha aposentado a minha carreira de administração, né? Há 5 anos atrás, eu realmente tinha dado por encerrada e eu nunca imaginei que hoje estaria aqui, né, através da confeitaria, voltando novamente para a administração e mais, ensinando e ajudando pessoas nisso. É algo que eu tô assim meio paralisada ainda de pensar. Tô morrendo de medo, já vou logo sendo bem sincera com vocês. Morrendo de medo, de ansiedade, tô sofrendo emocionalmente com isso, mas por outro lado, já quero dizer também o seguinte: a gente já tem um time incrível de parceiros que vocês vão começar a conhecer a partir das próximas lives. Uma série de gente muito, muito, muito bacana, instruída, que vai vir aqui fazer live junto, que vai falar sobre marketing, vai falar sobre contabilidade, sobre como registrar sua empresa, quais são as coisas necessárias que você precisa saber para ter um registro, para pagar imposto direitinho. Tem contador, tem profissional de marketing, tem administrador também que vai vir aqui falar sobre empreendedorismo, sobre como reconhecer essa veia em você, o que é de fato ser empreendedor, se tem diferença de empreendedor para negociante. Tem, minha gente, só digo uma coisa a vocês, vem e chama todo mundo, porque esse projeto vai ser uma revolução nessa internet, nesse Instagram, e eu quero todo mundo aqui junto. A gente precisa crescer e precisa passar essa maré aí, essa onda, todo mundo junto, porque se melhorar para 10, melhora para 50, né? E vamos nos educar, vamos estudar, vamos ampliar o nosso olhar, conhecer, sem mimimi,
né? Sem chateação. Ah, porque fulaninho falou isso, falou que... Não, gente, se tá errado mesmo. Bora consertar, bora ver como é que eu conserto, como é que eu faço, como é que eu melhoro. É isso que a gente tem que fazer, né? Ficar de mim, ah, porque fulaninho falou de... Quem é fulano, minha gente? Fulano te mantém, te sustenta. Deixa fulano lá, bora trabalhar, melhorar pra todo mundo. Melhorando pra mim, melhorando pra Cel, melhorando pra Yasmin, que tá aqui. Eu acho que é Yasmin, minha gente. Se não for, me perdoe. A gente melhora pra todo mundo, né? Não tem nada de feio a gente reconhecer o trabalho do outro. Não tem nada de feio a gente reconhecer o nosso trabalho. Não tem nada pejorativo também a gente analisar, porque é analisando e criticando que a gente melhora. E aqui eu não tô falando de pejorativo, não. Tô falando de análise mesmo, sabe? De analisar mesmo. A gente precisa analisar. Não é pra ser Maria vai com as outras com o olho tapado que não... Enfim, precisa analisar, precisa melhorar. Anotar as perguntas. Qual é o problema que o meu produto, o meu serviço resolve? E a segunda tarefa sobre precificação é: você vai sentar hoje, durante essa semana aí, e vai anotar cada milésimo de coisa que você usar na sua produção. Aqui é para as confeiteiras, tá? Ah, usei 10 saquinhos de congelar. Usei 50 quilos de farinha, ô glória, né? Usei aí 500 gramas de manteiga. Precisei de tanto de crédito para ligar para tal cliente para resolver o bolo, o produto dele, né? Procurar na tabelinha de vocês, dos utensílios de vocês, qual é o gasto de energia, por exemplo, né? Olha na tabelinha do forno, do fogão de vocês, qual é o gasto de gás por hora. Na tabelinha do fogão tem quanto é de gás que o forno utiliza para assar uma massa de 1 hora, né? Começar a contabilizar todas essas coisas, porque é conhecendo esses custos que a gente vai chegar na precificação ideal e correta, tá bem? Gostaram da live? Sobe o coraçãozinho aqui para eu ver, para eu entender se gostaram. Ficou alguma dúvida nesse aspecto de missão e precificação por custos e por valor? Ficou alguma dúvida? Se ficou, me manda depois que a gente responde. Eu vou deixar a caixinha de pergunta, tá bom? Pra gente responder amanhã. E um beijo, um cheiro, um queijo pra vocês. Queijo é um produto caro, viu? Então valorize. Um queijo. Até a próxima terça-feira. E aí a gente já vai começar a desmembrar realmente essa precificação por custos, tá bom? Um cheiro, um beijo e um queijo. Até a próxima terça-feira. Divulguem, compartilhem e até breve. Obrigada!